Não gostas de legumes? Está tudo certo, não te preocupes, tu vais sair daqui com muitas estratégias para incluir legumes no teu dia-a-dia. Mas, em primeiro lugar, eu quero esclarecer o seguinte, e por favor ouçam-me com atenção. É possível perder peso sem comer legumes. Agora, se vocês me perguntarem, Joana, mas perder peso sem legumes é o ideal? a minha resposta é não, não é o ideal, mas é possível. É por isso que no meu método, o método Victos por Joana Pinho, é constituído por fases. Sim, numa primeira fase, podes não comer legumes e perder peso da mesma forma. E porquê? Reparem, porque na verdade, para perder peso, não tens que comer alimentos em específico, ok? Tens sim que garantir o déficit calórico, ou seja, gastar mais do que aquilo que ingeres, independentemente se estás a comer legumes ou se estás a comer bolas de Berlim. É esta a realidade. Esta é a realidade. Por isso é que eu prefiro um plano alimentar imperfeito cumprido do que um plano alimentar perfeito não cumprido. Eu vou-te dar outro argumento e vais deixar de ter dúvidas. E ser sincero. Conheces alguém que não tem excesso de peso, nem obesidade e não come legumes? Sim ou não? Ou então, conheces alguém que come muitos legumes, mas mesmo assim tem excesso de peso ou obesidade? Sim ou não? Portanto, não é por comer ou não legumes que consegues ou não consegues perder peso. É esta a mensagem que eu te quero passar. Ok, Joana, mas então porquê é que os legumes são assim tão importantes? Porquê é que nós temos que incluir legumes numa alimentação saudável? Porquê é que quando alguém pensa numa alimentação saudável, os legumes é a primeira coisa que normalmente nós pensamos? Porque realmente os legumes são considerados alimentos muito ricos nutricionalmente. Eles são muito poderosos e a vários níveis. Primeiro, são ricos em micronutrientes. O que é isto dos micronutrientes? São os minerais e as vitaminas que estes legumes podem ter dentro do seu interior. Ou seja, minerais e vitaminas são basicamente os nossos reguladores do nosso organismo, digamos assim. Para além do facto de serem ricos em micronutrientes, eles também possuem excelente fonte de fibra. E nós já falámos sobre fibra em outras aulas. A fibra é importante para a nossa microbiota, ou seja, regular aqui o nosso trânsito intestinal. A fibra é importante no que diz respeito aqui ao efeito saciante, não é? Super interessante para aquelas pessoas que dizem que sentem bastante fome. É muito importante para nós conseguirmos combater várias doenças, como por exemplo, doenças cardiovasculares, como por exemplo diabetes. Portanto, a fibra também é muito importante e está maioritariamente nestes legumes. Os legumes são o melhor dos dois mundos. Tem densidade energética baixa e tem densidade nutricional alta. Uma dose de micronutrientes possui cerca de 30 quilocalorias e isto equivale aproximadamente a 125 gramas de legumes. Claro que nós podemos ir mais além. Porquê? Porque quando eu refiro legumes, eu estou-me a referir de tudo, ou seja, estou-me a referir a legumes e hortaliças. E dentro dos legumes e dentro das hortaliças eu posso dividir em hortaliças A e B e legumes A e B. Quando nós falamos em hortaliça A, estamos a falar de agrião, alface, chicória, espinafres, rúcula, nabiça, por aí adiante. Também existe a hortaliça B e aqui o que nós temos, hortaliça B é considerado, por exemplo, a couve branca, por exemplo, a couve galega, por exemplo, a couve, os grelos da couve roxa, basicamente são quase todas as couves, couve lombarda e coisas do género. Depois ainda temos os legumes A, e aqui falamos de dois legumes, que é a alcachofra e o rábano, que normalmente as pessoas nem sequer utilizam, pelo menos muito aqui. Os legumes B, quais é que são? A cenoura, a cebola, a beterraba, o tomate, portanto até podemos quase considerar como os legumes de cor de verde, laranja, vermelha, aproximadamente, está bem? Portanto, lá está. Isto agora só estou a dividir em legumes A e B, hortaliças A e B para complicar, mas não é necessário complicar. Como é que eu posso então incluir legumes no nosso dia alimentar? Atenção pessoal, eu falo de legumes mais precisamente para aquelas pessoas que estão numa segunda fase.
nós falamos de legumes no acompanhamento personalizado e na liberdade alimentar na segunda fase, ou seja, já estamos a falar em qualidade alimentar, já estou a ser mais exigente convosco. Portanto, se és daquela pessoa, aquele tipo de pessoas que... Joana, eu nem consigo olhar legumes, eu nem não consigo olhar, só de cheirar eu já saio da cozinha, só de cheirar. Esquece tudo aquilo que eu te vou dizer a partir de agora, porque não vale a pena, vai por partes. Portanto, bora lá então às estratégias, meninas. Papel e caneta na mão. Incluir legumes na preparação do molho utilizado na refeição, por exemplo, no molho do tomate ou, por exemplo, no molho de queijo coalho, se for num caso da salada. O que é que isto quer dizer, basicamente? Um refogado, um estrugido, bem enriquecido com legumes. Desde cebola, desde alho, desde tomate, courgette, abóbora. Mas qual é aqui a diferença? É que quando já estiver bem cozidinho, quando já estiver ali algum tempo no lume, o objetivo é, no final, ralar tudo, triturar todos os alimentos que nós estamos a colocar ali no tacho, para ficar um cremezinho, para ficar um molhozinho. Claro que este molho não vai ser associado a courgette, aliás, provavelmente se tu colocares molho de tomate, ou seja o que for, com um bocadinho de courgette lá no meio e se ralares, eu duvido que algum filhote vosso consiga decifrar o courgette. Inserir vegetais no recheio, era isso que eu queria dizer, no recheio de, por exemplo, de uma omelete, de uma crepioca, de uma quiche, por exemplo, e tu aí, lá está, não vais sentir tanto o sabor do alimento. Acrescentar legumes em refeições compostas, por exemplo, empadão de carne com cenoura, por exemplo, massa à bolonhesa com courgette esterilizada, elaborar espetadas de legumes, cebola, pimento, courgette com uma fonte de proteína que nós consideremos prazerosa. Por exemplo, um frango, um peru e assim. Preparar chips de legumes no forno. Por exemplo, berinjela, por exemplo, courgette, por exemplo, cenoura, por exemplo, beterraba. São ótimas estratégias para nós colocarmos dentro, aliás, para nós darmos um sabor diferente. Rechear legumes com alimentos a gosto. Por exemplo, ter o pimento com recheio, tomate com recheio, courgette recheada com recheio. Por exemplo, se tu adoras queijo, provavelmente comer um tomatinho recheadinho com queijo, mais coisas lá dentro, não é? Já vais adorar. Provavelmente nem gostas assim tanto de courgette, mas se tiver ali um recheio muito saboroso, tu já vais comer a courgette. Porquê? Vai tudo junto, tu comes. Está tudo certo. Está ali o queijinho que tu adoras, então é uma ótima forma de incluir aqui a courgette também. Ok? É possível também incluir, se tu quiseres,